Nós então estamos nessa semana de transição, segunda, terça e quarta, de Rebeca para Raquel, porque esta vigília é a marca da vigília da virada. A renúncia é o maior desfrute da herança. Declara comigo, a renúncia é o maior desfrute, da herança. Eu tenho renúncia, eu tenho desfrute, eu tenho herança. Então, vamos começar entendendo o que nós temos, principalmente, é uma herança. Todos têm uma herança. Alguns sofrem com uma herança negativa, mas todos nós devemos desfrutar de uma herança positiva. E como que eu torno uma herança negativa numa herança positiva de desfrute? Através da renúncia. Então, se você tem uma herança negativa, vai começar o mês de maio numa herança positiva. Ei! O que você vai fazer? Eu vou realmente ter um desfrute e eu vou inverter esta renúncia para dizer, porque eu inverto a renúncia, eu tenho uma herança positiva. A herança negativa é aquela que você herdou e ela vem misturada. Ela vem misturada de coisas boas e coisas ruins, então você não sabe se você renuncia ou se você não renuncia. Irmãos, se te derem a árvore do bem e do mal para comer, conhecendo a história, você comeria? Não. Porque a árvore do bem e do mal, com certeza, é uma árvore do engano. Porque parece que é bom. É igual um negócio, né? Esse negócio parece bom e acaba quebrando todo mundo. Então parece que é bom. Era uma árvore de aparência boa, mas o resultado era mau. Então, o que nós temos que viver? A árvore da vida. E o que nós renunciamos? Renunciamos àquilo que não tem definição. Então, para você praticar a renúncia, você tem que estabelecer definição. Enquanto você não estabelecer uma definição, a renúncia fica, ai, não sei se eu largo ou não largo. Ai, não sei se eu deixo ou não deixo. Ai, meu pecadinho de estimação. Ai, que gostoso eu fazer. Ah, Deus sabe da minha fraqueza. Ai, Deus sabe, Ele não se importa muito com isso. Ele continua te amando, mas você não está desfrutando. Não tem como ter uma herança negativa e ter um desfrute. Você está sofrendo. E você tem que ter uma definição. E quando você estabelece esta definição, o que acontece? A sua visão está em favor da vida. A grande situação do inimigo é que ele quer que a sua visão esteja em favor do seu desfrute. Que a sua visão esteja em favor daquilo que é bom para você. Que a sua visão lhe favoreça. Não, a minha visão está em favor da vida que eu recebi. Você recebeu a vida de Deus, por isso você é do reino de Deus. E tudo aquilo que não é do reino de Deus, eu vou fazer o quê? Renunciar. Porque eu quero viver a herança em Deus. Agora, não é que você vai renunciar coisas que Deus criou. Sabe que a religião, ela não consegue resolver duas coisas, de maneira nenhuma, que se tornam os escândalos. Ela não consegue resolver sexualidade e ela não consegue resolver recursos. Então, os escândalos vão acontecendo com sexo e com dinheiro. Por quê? Porque a religião não consegue estabelecer essa medida. Sabe quem criou o dinheiro?
Deus. Aliás, a cidade dele é só ouro. Sabe quem estabeleceu o sexo? Deus. Porque ele fez só duas coisas, homem e mulher, para serem um. Deus só criou uma coisa no universo, uma semente emitida e um ventre que a receba. Só é esta maneira, não existe cegonha. É essa única maneira de que a vida é multiplicada. E a vida é multiplicada com um recurso que é acrescentado. Por isso que o nascimento mais incrível que existiu entre uma semente e um ventre, logo recebeu no chá de bebê o quê? Fralda? Não, ouro! Por que esse nascimento de Jesus é marcado com ouro? Porque a vida é marcada com recurso e a vida, ela está realmente recebendo o favor de uma visão. Os magos tiveram uma visão. Essa visão levou à vida. Quem vai dominar na tua história? Diga, a vida domina a minha visão. Eu falei com ela que a gente vai produzir um vídeo, né? Sobre essa metáfora. Eu vou repetir essa metáfora aqui para vocês entenderem, né? A metáfora do que é a vida da igreja. A igreja como metáfora daquilo que é realmente uma situação espiritual. Imagina que a igreja seja um carro. E nesse carro você tem 4 passageiros, tá bom? 4 passageiros no carro, tá tranquilo, né? A pergunta primeira é, quem está no volante? Quando você entra no carro, olhe quem está no volante. Porque dependendo de quem está no volante, você vai ter um grande acerto ou um grande desastre. Mas no volante da igreja está quem? A vida. E se a vida está dirigindo, a igreja está feliz, está cheia da vida do Senhor. Agora, a vida, ela quer alimentar alguém, e há alguém que quer alimentar a vida. Quando você nasceu, sabe o que você fez? Você abriu os olhos. Os nenês anteriormente demoravam alguns dias para abrir os olhos. Agora os nenês nascem de olhos abertos. Há uma aceleração, né? Há uma aceleração de tantos processos. A minha mãe disse que eu nasci de olho aberto. E olha que eu nasci em 61. 64 anos atrás, 63 anos e meio. Eu estou no meu setênio, eu completei metade desse meu setênio, de 9 vezes 7, metade anteontem, no dia 28, metade de um ano incrível que eu estou vivendo. Amém. De 9 vezes 7, são 9 ciclos de 7 que eu posso declarar com toda a perfeição a minha história. O meu primeiro ciclo de 7, eu ouvi a história de Jesus. Eu tinha 7 anos quando eu ouvi a história de Jesus. Eu estava num culto na Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. Eu estava usando uma blusa laranja com suspensórios xadrez e uma calça curta xadrez, bota marrom e meia branca. E os meus pés não cabiam, quase que chegavam no chão de uma cadeira alta. E a tia Esther estava contando a história de Jesus. E havia ali umas 200 crianças ouvindo a tia Esther contar aquela história. E ela colocou num flanelógrafo, que era um quadro azul, e ela colocou grudada ali uma figura de Jesus na cruz. E disse, ele morreu porque amou você. E daí ela tirou aquela figura e colocou uma figura de uma criança na cruz. E aquilo me assustou. E ela disse, mas Jesus te amou tanto que ele tirou você da cruz. E ele colocou-se na cruz para que você recebesse agora esse amor. E eu sentia meu corpo inteiro queimando. Falei, o que é isso? Jesus disse, sou eu que te amo.
E eu comecei a chorar. Aí veio uma tia que cuidava do cultinho e falou: não chora, isso vai passar. Graças a Deus até hoje não passou. A tia passou, todo mundo passou. Mas o amor de Jesus que eu sinto não passou. Porque Ele morreu no meu lugar. Ele me deu vida. E eu tenho essa vida. Desde os 7 anos, com uma tremenda consciência que eu tenho essa vida. Quando eu completei 14 anos, eu fui a uma reunião. Eu nunca tinha ido em nenhuma outra reunião que não a reunião da Igreja Batista. E a tia Esther tinha o esposo, o pastor Olavo, e eles iam numa reunião. Uma reunião chamada de reunião pentecostal. E aí, os batistas disseram assim: não vão à reunião do pentecostal, porque o pentecostal come as criancinhas. E o pentecostal pega dinheiro das pessoas. Mas Deus falou assim: vai nessa reunião, que o meu amor vai estar com você. Eu falei pro meu irmão: eu vou na reunião. Meu irmão tem 2 anos mais do que eu. Ele falou assim: pivete não pode ir, naquele tempo pivete, eles falavam para pivete. Pivete era uma criança. Eu com 14, ele com 16, achava que eu era um pivete. Ele: pivete não pode ir. Eu falei: se a tia Esther vai, eu vou. E a tia Esther falou: eu vou. Eu falei: então eu vou. Era uma terça-feira. E meu irmão saiu de casa e eu fui seguindo meu irmão na Avenida Bosque da Saúde, 593. E ele subiu a Avenida Bosque e eu subi atrás dele, atrás dos postes. E ele subia, ficava atrás do poste, ele subia no outro e eu atrás do poste. Até que ele chegou no metrô Praça da Árvore. E quando ele chegou no metrô, eu corri e desci. Eu falei: eu vou com você. Ele falou: ah! Eu não tenho bilhete de metrô. Eu falei: então como é que você vai? Eu falei: eu tenho só pra mim. Então passa. Ele passou, eu empurrei ele e passei junto. Falei: sou pivete, mas eu sou esperto. Amém. Depois eu paguei o metrô, aleluia. Mas naquela hora eu fui sem pagar. E ele falou assim: se não tiver lugar no carro, você não vai. Porque irmão mais velho tem essas situações. Aí eu cheguei até a casa da tia Esther. Ficava numa travessa da Lins de Vasconcelos. Sabe, irmãos, eu passei em frente a um hospital, ali na Bosque da Saúde. Esse hospital chegou a ser a Casa 4 da igreja em São Paulo. Onde depois de muitos anos eu ouvi a palavra do Senhor com muita revelação. A Lins Vasconcelos que eu desci na casa da tia Esther chegou a ser o lugar onde teve a sede da Igreja Renascer. E eu ouvi muitas dessas palavras. Eu passei nesses lugares e depois eu passei de novo nesses lugares, muitos anos depois. E nesse lugar que era o hospital, hoje é uma igreja metodista do pastor Joel, a qual eu preguei já nesse lugar. Você não sabe dos lugares que você passa e volta a passar o que aconteceu. Eu sei que nesse lugar que é um solo sagrado, é o Carmelo de Vinhedo. Vinhedo tem um Carmelo, aqui está o Carmelo de Vinhedo. E eu fui àquela reunião, e quando eu cheguei na casa da tia Esther, na Lins Vasconcelos, o que aconteceu? Não tinha lugar no carro. Eu falei assim: e agora? A Esther falou assim: Betãozinho, senta aqui comigo. Era um Opala 4.1 vermelho com banco inteiriço. Eu fui no banco da frente com a tia Esther. Capota de vinil, né, Beto? Capota de vinil. Capota de vinil. Era um Opala 73. E eu fui naquele Opala até a casa do Giazi, ali no Planalto Paulista. E eu voltei a essa casa algumas vezes. E eu cheguei naquela casa, meu irmão falou assim: não, eu vou pra frente, você fica aí atrás. E meu irmão foi pra frente, ficou na primeira fileira, eu fiquei na última fileira. Aí chegou a tia, que era esposa do Giazi, e falou assim: você veio aqui buscar? Eu falei: eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Não vim buscar nada não.
você não quer ir para a salinha? Eu falei, na salinha, eles vão comer as criancinhas. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Ela falou assim, se acalme. Se acalme. E eu falei, não, eu estou calma. Eu falei, meu irmão lá. Aí começaram a cantar, e cantaram uma música. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim buscar o quê? Ele falou assim, eu que te vim buscar. Aí a tia Noeli chegou e falou assim, glorifica o nome de Jesus. Eu falei, como é que eu faço isso? Diga apenas glória, glória e glória. Porque a glória não é sua, a glória é dele. Eu falei, é verdade, glória, glória. Eu botava a mão na minha boca e saia palavras que eu não falei. Eu não conseguia segurar. E meu corpo começou a... Eu falei, me ligaram na tomada. Será que eu estou num churrasco, vão me comer de criancinha? Será que é assim que vão comer as criancinhas? Será que eu vou virar torrada aqui? Será que eu estou queimado? O que está acontecendo comigo? Eu com consciência total de tudo, mas com uma experiência que eu não podia explicar. Porque o teu espírito é visitado, enquanto você sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Eu estou desfrutando e renunciando, porque uma herança poderosa está sendo derramada. E eu comecei a glorificar e cantar, e glorificar e cantar. Quando eu parei, já tinha acabado a reunião. Já tinham passado quase que 2 horas. E eu só estava glorificando ao Senhor ali. A minha boca estava até inchada, parecia que eu tinha ido ao dentista, aquela boca inchada, de tanto glorificar e orar. E acabou a reunião, assim, não tinha mais ninguém, estava só a tia Esté. Falei, Betãozinho, você recebeu o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo. Eu falei, é isso, tia, eu estou tão feliz, eu me sentia vontade de sair dando a rua, gritando. Aí meu irmão estava na primeira fileira, e estava o pastor Geazi, que era o esposo da Noeli lá, estava o pastor Geazi lá, e ele falava assim, irmão, glorifica o Senhor. E aí meu irmão falava assim, glória. Daí ele falou assim, glorifica mais forte. Ele falava assim, olhava de um lado para o outro e disse, glória, glória. E o Geazi não sabia mais o que fazia, eles estavam lá 2 horas, meu irmão, na racionalidade dele, glória, glória, glória. Daí eu falei, Paulo, não é assim. Eu abracei, coloquei minha mão sobre ele. Daí ele começou a falar em línguas. E ele foi batizado no Espírito Santo. Ele recebeu a marca de que o Espírito que está em você é agora o Espírito que dirige você. Isso foi aos 14 anos. Nós saímos dando estrela na rua, felizes da vida. Eu não briguei com ele. Ele parou, mudou comigo. E eu comecei a crescer, fiquei mais alto que ele. As roupas que eu sempre usava que era dele, agora ele inverteu as roupas. Aos 21 anos, eu estava em Israel. E era a Guerra das Malvinas. E tinham feito então na Guerra das Malvinas um jogo, porque eu vi algo terrível lá em Israel, na Guerra das Malvinas. Os argentinos recebiam jornais dizendo, né, que o general Videla, e a Argentina estava ganhando a guerra. E os jornais ingleses falavam assim, estamos acabando com os argentinos. E eu falei, mas que jornal que está certo? Eles recebiam os recortes dos jornais, os argentinos que estavam no kibbutz, recebiam o recorte de jornal. E as fitas da mãe, que na batalha estamos a ganhar. E a Inglaterra recebia, nós estamos acabando com esses argentinos, xingando os argentinos. Eu falei, o que está acontecendo? O engano. A verdade é que a Inglaterra estava acabando, eles estavam matando aqueles mosquitinhos dos argentinos ali. Mas daí eles resolveram falar assim, vamos resolver o seguinte, eu não sei o que está acontecendo lá nessa guerra, mas aqui nós vamos fazer uma guerra. Vamos fazer um jogo de futebol. Vai jogar o Reino Unido, vai jogar com a Argentina, com a América do Sul.
E eu fui o goleiro da América do Sul, que eu era brasileiro. Eu era o mais alto, eu era goleiro. Né? E nós jogamos. E nós vencemos de 9-7. Aí saímos, vencemos, brasileiro, todo mundo. Aí fiquei famoso no kibutz. Uma semana depois foi meu aniversário. Aí falei assim, vamos fazer uma festa pro brasileiro. E tinha as pessoas da Alemanha lá, tal, tinha uma menina lá meio assim e tal, né? Olhava assim e tal, papá. Love you, aquela história. E daí ela falou assim, vou fazer um bolo para você. E veio o aviso, nós vamos ter que dormir no abrigo antiaéreo. Era a guerra do Líbano. E fomos para o abrigo antiaéreo. E eu saí do abrigo antiaéreo e era o dia do meu aniversário. E a hora que eu saio do abrigo antiaéreo, eu estou subindo a escada assim no Miklat, que é o abrigo antiaéreo. Subindo a escada, eu vejo uma luz que parece que não foi apagada. Eu falei, mas quem deixou a luz acesa? Aí eu desci as escadas. Quando eu desci as escadas, não era uma luz acesa, era uma luz em todo aquele lugar. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E eu caí. E eu fui visitado pelo Espírito poderosamente. Aquela luz encheu aquele ambiente. E Deus começou a falar comigo, escreve que está tudo escrito na sua vida, na vida de todas as pessoas, as órbitas estão escritas, escreve. E eu falava assim, mas eu pegava um lápis forte, uma caderneta, e começava a escrever. Eu falei, mas o que eu estou escrevendo aqui? Era uma letra estranha, parecia um garrancho. Eu falei, o que eu estou escrevendo aqui? Escreve. Porque estão ciclos, porque existem os ingredientes, porque existem as conexões, porque existem as órbitas, elas estão em multidimensões. Eu falei, mas o que estou falando? Quem está falando comigo? E eu fiquei naquela condição. E eu só sei que eu cansei e desmaiei. Quando eu acordei, eu estava na minha cama do quarto do kibutz. E falaram assim, nós ficamos te procurando, ninguém achava você. Aí alguém resolveu, falou, mas é o aniversário dele, acho que ele se escondeu porque ele é meio louco mesmo. Acho que ele sumiu, alguma coisa aconteceu com ele. E eu fui e viram que eu tinha batido a cabeça. E tinha até a pedra, falaram assim, você escorregou aqui, você bateu a cabeça. E eu bati a cabeça, eu tinha um galo mesmo na cabeça. Eu tinha batido a cabeça. E tinha tido aquela visitação, aquela visão. Eu falei assim, onde está o caderno? Eu falei assim, esse caderno? E me deram um caderno escrito um montão de garrancho, que era ilegível para mim. Eu falei, isso aqui são os ingredientes de vocês, são os ciclos. Ele falou assim, você não está bem, mas vamos fazer um chá para você. E cantaram parabéns para mim e tal. E eu falei, não, vocês não estão entendendo. E foi um dia marcante. Depois eu voltei para o meu quarto, fiquei no kibutz mais tempo. Quando eu fiz 28 anos, eu fiz um dos maiores negócios da minha vida. Eu tinha casado com 26 anos. E com 28 anos eu fiz um dos maiores negócios da minha vida. E eu ganhei mais de $1 milhão. Eu fiz uma aposta em relação a um valor de uma ação. E ninguém falou, mas como é que você sabia que isso ia acontecer? Eu falei, eu não sabia, eu só sabia. Esse cara tá doido. E eu ganhei muito dinheiro. E eu comecei a ficar achando as coisas estranhas. O que está acontecendo? Por que as coisas acontecem dessa maneira? Teve o congelamento de preços. 14 de fevereiro, eu estava no acampamento e Deus falou assim, aumenta os preços na quarta-feira de cinzas. E eu voltei para a empresa e aumentei os preços na quarta-feira de cinzas. E o presidente falou assim, você é louco, vai aumentar os preços? Vai aumentar os preços e o que faturar já vai com preço novo. Os clientes vão devolver. E os clientes ligando, querendo descontar duplicata, aquela confusão. Eu falei, mas o preço novo é esse. Passaram-se 2 semanas, os preços foram congelados. Em 28 de fevereiro de 1986, Dilson Funaro fez o plano cruzado.
E eu falei, Senhor, por que isso? Os produtos da minha divisão estavam congelados num preço altíssimo. Reuniu-se a empresa inteira, as 7 divisões, falaram assim, o que nós vamos fazer? Eu tinha feito um retroprojetor, uma transparência, colocando a projeção dos meus valores, dos meus preços. E como os meus preços congelados estavam acima de todas as divisões, eu da 7ª divisão ia ser a 3ª divisão em lucratividade, coloquei margem de contribuição, coloquei curva logarítmica, coloquei análise de demanda. E o presidente falou assim, de onde você tira tudo isso? Eu falei, não sei, eu só sei que eu saio escrevendo. Ele falou assim, você é um gênio. Eu quero a sua mesa na minha sala. Eu fui trabalhar na sala do presidente. E eu ganhei muito dinheiro. Eu comprei um Opala Diplomata. Eu fui para os Estados Unidos de novo. Eu fui umas 10 vezes para os Estados Unidos. Eu tinha dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando eu fiz 35 anos, eu já não queria mais nada disso. Eu só queria pregar o Evangelho. Eu falei para Luísa, eu vou fazer uma coisa na minha vida. Eu vou pregar o Evangelho. Com 42 anos, eu estava no ápice de uma denominação, também ganhando muito dinheiro. Com 49 anos, eu estava na Coreia. A Heloísa foi passar o aniversário comigo. Eu acordei, o líder ligou e falou assim, Betão, você vai agora para a Itália. E eu fui para a Itália e Deus começou a fazer um montão de coisa. Com 56 anos eu voltei ao Brasil. Deus falou assim, você vai cuidar dessas coisas. Eu vim parar em Vinhedo. E eu fiz 63 anos há 6 meses atrás. E Deus disse, eu vou desmontar tudo. E eu sei que Ele vai reconstruir tudo. Aleluia! Sabe por quê? Porque eu tenho uma renúncia. Porque eu tenho uma herança. E porque eu tenho um desfrute. Eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. Porque eu desfruto. Eu não tenho nada. Eu tenho tudo. Eu desfruto. Eu não tenho carro, eu não tinha nem dinheiro para essa vez. Na primeira vez, depois de muitos e muitos meses, eu não tinha um recurso para alugar um carro. O Marcelo falou assim, meu carro está à disposição. Eu vi o carro do Marcelo. Eu não tenho casa, mas eu durmo num palácio aqui em Vinhedo. Um lugar maravilhoso, que eu durmo numa paz incrível. E você, quando tem renúncia, você desfruta da sua herança. E você não tem outra coisa mais importante na sua vida do que saber que Jacó, que é a maior biografia da Bíblia, ele sabia que a sua herança está ligada ao sonho. Você tem um sonho? Eu tenho um sonho. O sonho que eu tenho é que em toda a cidade exista uma igreja que creia em unidade. Amém. Glória a Deus. Eu tive uma reunião de pastores e falou assim, mas qual é a sua igreja? Eu falei, eu sou da igreja da cidade que crê na unidade. Eu só creio na unidade. Estamos em unidade aí, tá aí, pessoas tão diferentes. Mas nós cremos no nome do Senhor Jesus. Você quer saber da tua herança? Diga, a minha herança é o sonho. A minha herança é o sonho. Jacó sonhou um sonho. Ele estava fugindo do irmão dele. E ele sonhou com aquela escada. Essa é a nossa herança, é um sonho. A nossa herança é a nossa vocação. Deus te chamou. Você tem um chamado de Deus. O dia que Ele te chamou, Ele me chamou aos 7, confirmou aos 14, aos 21, aos 28, aos 35, aos 42, aos 63, aos 70, eu vou chegar bombado, aleluia. Estimulado, tal, e com todos os equipamentos que existirem, aleluia. Vem para minha festa de 70, vai ser daqui a 6 anos e meio.
ou na Jerusalém Celestial, onde o Senhor quiser. E graças a Deus, porque os números estão aí, aleluia, aleluia, vai ser uma grande bênção. 2032, ciclo 33, 2031, aleluia. Acabar o 31, começar o 32, a tua herança é a bênção. Então, o que tinha em Jacó? Jacó teve o sonho, Jacó teve a vocação de primogênito, Jacó teve a bênção. Nós vamos fazer a nossa oração pela nossa herança. Tenha um sonho diante de Deus. Tenha a sua vocação definida. A minha vocação é pregar a palavra do Senhor. Eu vou pregar essa palavra todo dia. Ela está sendo registrada, glória a Deus. Que ela começou há 7 anos a ser registrada lá no ambiente, na Avenida da Independência. Botamos ali o registro. Depois ela continuou sendo registrada desde o início ali, com o Tainá e com o Raul. Depois veio o Bruno ajudar. Depois vieram as pessoas a colocar ali. A Tainá saiu, foi lá para o Paraguai, glória a Deus. Veio o Wes, Kate, registraram. Hoje está na mão do Leandro esse registro. E sempre tem alguém para registrar. E nós temos milhares e milhares de palavras. E agora tem a IA para espalhar. Aleluia. Sabe o que vai acontecer aí? IA. Aí, IA. Aleluia. E vamos espalhar aí. A partir do IA, vamos espalhar todas as palavras. Amém, Jesus. Espalha aí, IA. Porque nós temos essa marca do sonho, da vocação e da bênção. Então nós vamos orar nesse instante pela nossa herança. Porque essa vigília tem essa marca, a renúncia ao maior desfrute da herança. E depois nós vamos entender o que é o desfrute e o que é a renúncia. E nós vamos então, mas nesse instante vamos entender que a nossa herança não vai se perder. Você tem um sonho? Escreva os teus sonhos. Viva a unidade da igreja em cada cidade. Você tem uma vocação? Pregue a palavra todos os dias e siga a tua vocação. Você tem a bênção? Sim, todos os 14 filhos de Jacó tinham uma marca de bênção. E na minha vida, eu carrego a bênção de Efraim. E Efraim já está até lá no Paraguai, glória a Deus. Uma das crianças mais lindas que eu vi, que é o Efraim. Existe no nosso meio Efraim, existe no nosso meio Benjamim, existe no nosso meio Daniel, existe no nosso meio Sofia. A minha irmã chama Lavínia e tem outra Lavínia também. Olha quantas coisas Deus quer fazer. E em todas elas a marca do Senhor. Eu vou ministrar a você o que é renúncia e o que é o desfrute. E o que vai ser esse mês de maio com Raquel. Mas nesse instante você vai fazer a tua oferta. A tua primícia ao Senhor vai dizer: Senhor, eu não vou aparecer de mãos vazias. A palavra diz que não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Sabe por quê? Porque a mão esquerda é controlada pelo lado direito. E a mão direita é pelo lado esquerdo. E diz que o lado é racional, o outro lado é emocional. E ao inverso. Ou seja, a sua oferta, ela não é nem racional, nem emocional. Ela é direcional. Deus fala assim: entrega. E a voz de Deus, ela rompe com a emoção. E ela rompe com a razão, porque a voz de Deus é carregada de um propósito. Por isso que oferta por oferta é um propósito. E você vai colocar a tua oferta diante do Senhor agora, por tudo que Ele vai realmente colocar sobre a sua vida como colheita. Quando você dá, você não fica sem. Quando você dá, você abre caminhos para receber mais. E sabe que a marca que existiu em dizendo: você está dando ou você está retendo?
Aquele que está retendo, Lúcifer esteve retendo a glória. Ele ficou com tanto peso sobre ele que ele caiu. Por que as pessoas são assaltadas? Porque elas estão acumulando, elas estão retendo. A retenção e o acúmulo vai trazer a você perda, mas a entrega vai trazer a você canais de bênção. Então agradeça ao Senhor e entregue. Entrega aqui a nossa Pix Igreja Vinhedo. igrejavinhedo@gmail.com. Vai aparecer o nome de Apostolic Move Church. E você entrega ao Senhor o que você deseja, como você deseja entregar ao Senhor. Hoje você entrega e fala: Senhor, obrigado porque eu estou entregando por esse mês de maio que eu vou gerar. Você está entregando uma semente, você não vai ficar sem esse fruto. Toda esta semente, ela está sendo entregue como herança. O que é tua herança? É o sonho, é a vocação e é a bênção. E você vai viver realmente o seu sonho. O teu sonho está renovado no Senhor como uma escala de conexão. A tua vocação está renovada no Senhor como um grande homem e mulher que tem a palavra do Senhor nos seus lábios. Nunca vai faltar palavra dos céus na sua vida. Nunca vai faltar resposta para coisa alguma na sua vida. Você vai ter sempre palavra, palavra e palavra para dizer: Senhor, aqui estão as respostas. Aqui está a minha vida, aqui está a marca do que o Senhor escolheu na minha vida. E por essa marca eu vou vencer poderosamente. Bem-vindo a esse mês de maio, bem-vindo a esse mês de maio, das oportunidades que Ele está colocando sobre você, do sonho, da vocação e da bênção. E nós começamos o mês de maio com a marca de Raquel, que é a marca de renúncia. E o que é a renúncia? A renúncia é o seu ego. O que é o seu ego? É uma associação do seu eu com Satanás. Satanás quer a sua identidade. E quando você começar a usar a palavra eu vou lá, eu não. Eu vou dar uma oferta, eu não. Eu vou falar isso, eu não. Sempre que você estiver negando algo que o Senhor está pedindo, é o teu ego que está respondendo. E sempre que você estiver dizendo sim ao Senhor, por algo que Ele está pedindo, é o seu ego que está sendo renunciado. Você vai dizer sim ao Senhor e não ao seu ego. E quando você diz sim ao Senhor, você age como Raquel. E Raquel aparece no cenário trazendo rebanhos. E ela era pastora. E as pessoas perguntam para mim: mas tem pastora na Bíblia? Eu falei: em Gênesis, antes de falar que alguém é pastor, fala que Raquel é pastora. Então na Bíblia tem Abel, que era pastor, e Raquel, que era pastora. O que aconteceu com eles? Os dois morreram. Morreram gerando. O sangue de Abel fala. E Raquel chora pelos seus filhos porque eles não mais existem. Na profecia de Jeremias, nós vamos ver que é um mistério. E sabe o que significa Raquel? Rachel significa em hebraico ovelha. Mas ela é pastora ou ela é ovelha? Ela é a pastora que renuncia a ser pastora para ser ovelha. E ela é a ovelha que renuncia a ser ovelha para ser pastora. Então a primeira marca de Raquel é a renúncia do nosso ego. Porque nós temos a afirmação da nossa identidade. Você é ovelha do Senhor e você é apacentador do rebanho de Deus. Aleluia! Diante do Senhor, aqui está o Cordeiro, aqui está você, aqui está Raquel para ser sacrificada ao Senhor. Senhor, porque eu te amo, eu me sacrifico por isso. Quem você é? A ovelha.
Senhor, porque eu te amo, eu vou cuidar disso. Quem você é? O pastor, o apacentador. A ovelha não é o membro de uma congregação. E o pastor não é o líder de uma congregação. Isso é uma visão religiosa. A ovelha é aquela que pertence ao Senhor. Nós somos do seu pasto, nós somos rebanho do seu pastoreio. É o Salmo 100 que vai estar presente esse mês, com certeza, em nossas palavras. Você é feliz por ser ovelha? Amém. Eu sou feliz por ser ovelha. Sabe o que aconteceu com a ovelha? Lá em Abel, foi sacrificado. Sabe o que aconteceu com a ovelha em Abraão? Foi sacrificado. Sabe o que aconteceu com a ovelha na Páscoa? Foi sacrificado. E o pastor também foi sacrificado. Por quê? Porque nós morremos em nosso ego para viver a nossa identidade de ressurreição. Nós temos uma identidade de ressurreição. Renuncie o seu ego. Cuidado para dizer não ao Senhor. Vocês estão aqui, sabe por quê? Porque disseram sim ao Senhor. Com a doença, com a dificuldade, com a situação, dissemos sim ao Senhor. Quando eu digo sim ao Senhor, eu estou dizendo não ao meu ego. Obrigado, Senhor, por dizer não ao ego. Eu quero renunciar o meu ego. A segunda coisa que você renuncia é o seu tempo. Então, quando aparece Raquel e aparecem as ovelhas, sabe o que eles dizem? Não é tempo de dar agora água para as ovelhas, mas era dia. E chega Jacó e fala assim: essas ovelhas estão fazendo o que aí? Não é tempo de dar água. E é uma pedra colocada nesse poço. E isso é o cristianismo de hoje. O que é a pedra? É a lei. O que é o poço de Jacó? O poço de Jacó, ele aparece nesse momento onde Jacó encontra com aquela situação de os pastores estarem ali e haverem 3 rebanhos. E naqueles 3 rebanhos que estavam ali, a pedra estava colocada e os rebanhos estavam passando sede. Mas esse mês de maio nós vamos remover essa pedra. Amém. A pedra é a lei. A lei vai ser removida, porque águas vivas vão fluir para as ovelhas que somos nós. Bem-vindo ao maio de águas vivas. Bem-vindo ao maio de desfrute, onde você vai romper com o conformismo dos pastores que dizem: a pedra não dá para ser removida. As ovelhas... Mas Jacó era o pastor. E Jacó, ele sabe que ele é abençoado como pastor. E Jacó também é citado como pastor e pedra de Israel. Ele conhecia essa posição. Então você tem essa marca de dizer: eu não tenho esse conformismo. Eu estou renunciando o tempo, é tempo de dar água para as ovelhas. A samaritana foi ao poço de Jacó. Então você tem o tempo de Jacó, que estava ali, e entra no tempo e diz: agora é o tempo, tira essa pedra. E alguém diz: não é o tempo. É o tempo e tira essa pedra. Esse é o tempo e a lei está removida da sua vida. Esse é o tempo e você não vai servir a lei, você vai servir ao Senhor. Sabe o que Jacó viveu? Nas águas que ele deu para aquelas ovelhas, Deus deu para ele um novo rebanho. E quando Labão queria roubar as ovelhas dele, Deus falou assim: Jacó, quando as ovelhas forem beber água, eu vou te dar um novo rebanho. Porque você deu água para as ovelhas, eu vou te dar um novo rebanho enquanto as ovelhas beberem água. E Labão estava roubando as ovelhas de Jacó. E Jacó falou assim: nós vamos fazer um trato. Você diga com todas as ovelhas: só dê para mim as que estão listadas e malhadas. É como se você tivesse uma loja de carros e falasse assim para o
para o teu sócio: todos os carros são seus, meus são apenas os carros roxos. Ele vai dizer: como é que é? Sério mesmo? Vai olhar assim: não tem nenhum carro roxo aí. Como é que você vai ficar com teus carros aí? Não, tranquilo, os carros roxos são meus. Me dá um tempo aí, os roxos são meus. Eu falei: tá feito o negócio. Esse cara tá doido, não tem carro roxo. Não tinha ovelha malhada. Mas quando elas foram beber água, porque essa é a nossa vocação como apacentador, trazer água, tirar a sede das ovelhas. Você vai encontrar as ovelhas do Senhor como você, e você vai dar água nesse mês de maio. Muita água para as pessoas que estão com sede. O mundo está morrendo de sede e você está pleno de água. E quando as ovelhas foram beber, Deus falou assim: pega essas varas de avelã e coloca listras nessas águas, nessas varas, e coloca nas águas. Quando as ovelhas forem beber água e estiverem prontas e prenhas para poder realmente gerar, elas vão ver as listas e vão gerar ovelhas listadas. Isso é contra a genética. Mas aqui está o segredo da água. Você dá água e ela tira a sede. Você dá água e ela ganha visão. Você vai gerar vida, porque uma visão está influenciando você, e a visão é alimentada pela vida. Que loucura você gerar aquilo que você vê? É o poder da vida. A vida está dizendo: visão, vem cá, eu vou te alimentar. E a visão está dizendo: eu quero receber vida. E a vida e a visão se unem. E as ovelhas nascem malhadas. Então ela acorda e só tinha carro roxo. Falou: esses carros roxos aí. Tinha uma tinta roxa aí que botaram ali. E os carros encostaram e começaram a ficar todo roxo. Mas que loucura é essa? E os rebanhos cresceram, cresceram e cresceram. Porque eles estão recebendo água na visão. Estão gerando de acordo com aquilo que estão enxergando. Enxerga a vida, que a vida vai ser malhada e listada. Porque uma malhada e listada de uma ovelha é uma marca do diferencial do que a visão que você bebeu trouxe sobre a sua vida. É uma conexão da vida e visão que nós falamos do carro da igreja. A igreja tem um carro que a vida está no volante. Quem está do lado? A visão. O que faz a visão? Ela se alimenta da vida. E vida e visão, juntas, vão trazer a multiplicação. Te quer o inimigo? Matar a vida. E que os líderes falam assim: na visão da minha igreja. A visão da sua igreja matou a vida, porque Deus tem só um rebanho e um pastor. E é isso que ele diz que vai acontecer ao final. Haverá um só rebanho e um só pastor. E glória a Deus, porque vida e visão estão juntas. E você está marcando a renúncia do tempo. Eu vou, nesse tempo, entregar tudo ao Senhor. E a terceira renúncia que você vai fazer é a renúncia do recurso material. Eu consagro ao Senhor, e o Senhor vai entregar à minha vida recursos que eu não imagino. Vai entregar em momentos que eu não imagino. Amém, Wallace? Glória a Deus. Bem-vindo ao mês de maio. Amém. Eu fiquei feliz esse mês de abril em ver as palavras do Wallace e as palavras da Rafa. Glória a Deus por essas vozes que o Leandro também cuida e habilita. Fiquei muito feliz mesmo, né? Só fiquei assim que o vídeo ficava com a tua testa por aqui. Eu falei: por que não aumentou essa câmera? Aleluia. Mas depois ficou legal, porque o cabelo dele é grande, né? E glória a Deus pela sua voz, Alex, pela voz da Rafa. A Rafa canta muito, aleluia. Precisa louvar muito, né?
Você botar numa trilha aí a Kate e a Rafa, todo mundo vai querer comprar, aleluia. Aleluia. Faz uma música conjunta aí nesse mês de maio, porque a voz, visão, vida é o que nós queremos viver, pela renúncia do ego, do tempo e do recurso material. Porque Deus multiplicou. E quando Jacó vai, ele diz que ele não tinha nada, mas se Deus o abençoasse, ele entregaria o dízimo. E quando ele volta, ele tem muitos recursos. Muitos recursos. E Jacó se torna Israel, pleno de recursos. Judeu é um dos povos mais ricos. E o que Abraão tinha? Abraão tinha os poços. O que os árabes têm hoje? Os poços. Os poços de petróleo e a riqueza da sabedoria são as grandes riquezas do mundo, árabes e judeus. Um tem poço, outro tem sabedoria. O dinheiro todo está lá. Agora, você tem recursos porque você tem acesso aos poços. Então, peça para o Senhor abrir esses poços na sua vida. Aleluia. Ele vai abrir poços. Amém. Isaac abriu o poço. Abraão abriu o poço. E Jacó tinha o poço que ele tirou a tampa de Raquel. Tinha as águas que ele deu à ovelha e nasceram as malhadas. E no poço de Jacó, Jesus, o grande pastor, encontra com a samaritana a ovelha perdida. E ele fala assim: dá-me de beber. Água de novo? Mas ali o pastor está pedindo para a ovelha água. E ela diz: como que você é judeu e fala comigo que sou samaritana? Ele fala: se você soubesse quem fala com você, você que pediria e ele daria a água viva. És tu maior que o nosso pai Jacó que deu esse poço? Sim, eu dou um poço dentro de você. Ele tirou a tampa, ele deu visão para as ovelhas e colocou o poço dentro de você. Esse é o mês de maio que nós vamos viver. Essa é a água viva que vai viver em você. Não tem poço com tampa que você não possa remover. Não tem visão nas águas que você não possa gerar. Não tem pessoa que se achegue que não possa sair com um poço dentro dela de águas vivas fluindo do seu interior, para você poder gerar essa marca maravilhosa. Diga: a minha herança é o sonho, a vocação e a bênção. A minha renúncia é o ego, o tempo e o recurso material. Eu vou terminar profetizando qual que é o nosso desfrute. E essa é a vigília que você vai ter gravada mais uma vez, inesquecível. A renúncia é o maior desfrute da herança. Oh, como eu quero a herança, como eu quero alimentar o sonho, a minha vocação definida, a bênção que está na minha vida que venceu toda a maldição. Como eu sei que eu renunciando o ego, o tempo, o recurso material, eu estou alimentando os rebanhos. É hora de tirar a pedra, é hora de fazer as cascas listadas como o Senhor deu de estratégia de multiplicação. Deixa a estratégia de multiplicação vir sobre a sua vida. Deixa o Senhor multiplicar os seus rebanhos. Ele quer multiplicar os rebanhos, que Ele multiplica a Raquel como pastora, multiplica a Raquel como ovelha, está multiplicando Raquéis nas ovelhas e nos pastores, nos apacentadores. Tudo está sendo multiplicado. Porque dessa forma de multiplicação vai existir realmente muita abundância de recurso renunciado e consagrado ao Senhor. E o que é o desfrute? Você vai ter o desfrute dos sinais.
E chegou Jacó ali, não era o tempo. E chegou Jacó ali em Betel e ninguém sabia o que estava acontecendo. E chegou Jacó ali e disseram, teu irmão vem com 400 homens. Há muitos sinais e você vai desfrutar dos sinais. Vai enxergar no sinal um desfrute maravilhoso. Numa pequena condição, um grande banquete, como fez a mulher cananeia. Ela pediu as migalhas dos cachorrinhos, que Jesus disse, vai pegar as migalhas. E ela falou assim, os cachorrinhos pegam as migalhas, eu quero as migalhas, porque de uma migalha vou fazer um grande banquete. Ela não desprezou as migalhas, ela via banquete nas migalhas. Você não vai sentir renúncia na tua vida no sentido de rejeição. A renúncia que você faz na sua vida é o teu ego, é o teu tempo e é o recurso. E o desfrute está em cada sinal. Os sinais estão fora do tempo. Os sinais estão em enxergar na migalha o banquete. O sinal está em pequenas coisas que você vai ressignificar. E essa dor, estou ressignificando para a glória de Deus. E essa perda, estou ressignificando para a glória de Deus. E esse desafio, estou ressignificando para a glória de Deus. Diga para o teu irmão, ressignifique os sinais. Cada sinal que parecer negativo na tua vida, você vai transformar em algo positivo. Cada sinal que parecer derrota na tua vida, você transmite em vitória. Eu lembro de um jogo de basquete que eu fui, que meu time perdeu. E o cara falou assim, e aí? Aí, Betão, acabou, hein? Eu falei, é? Acabou pra quem? Acabou pra você, o jogo acabou. Eu falei, o jogo não acabou, o basquete vai continuar existindo. Alguém proibiu de jogar? Olha só o placar. Esse placar está sendo mudado. Isso é apenas um número, os números crescem e decrescem. Não, mas você perdeu. Quem perdeu é você que está perdendo a razão. Eu continuo ganhando. Meu jogo não tem apenas 4 timers. Ele tem 40. Eu sou sempre vencedor. Eu ressignifico os sinais. Você vai desfrutar dos sinais. O seu segundo desfrute, que é o desfrute de Raquel, que é o desfrute de Jacó. Você entendeu a herança? Sim, eu quero sonho, vocação e bênção. Você entendeu renúncia? Sim, não quero ego, eu sei do tempo e do recurso. Mas eu vou desfrutar do sinal. Eu vou desfrutar da presença. Que você tenha muita presença do Senhor. Que venha a presença do Senhor sobre a sua vida. Que venha a presença do alto sobre a sua vida. Como eu recebi a presença aos 7, 14, 21, 28. E tomei decisões aos 35, 42, 49, 56. E cheguei nos 63. E pronto para os 70 bombado. Aleluia. E deixa Deus fazer os ciclos na sua vida terem todo esse significado, para que você possa dizer, Senhor, eu vou desfrutar da sua presença. O que fazia Paulo numa prisão? Desfrutava da presença do Senhor. O que você vai fazer nas coisas mais negativas da sua vida, que você fala, ai, mas Deus me abandonou, a minha presença continua com você. Desfruta a presença, porque naquela esquina tem a continuidade do que eu tenho para você. Deus está cuidando milimetricamente das nossas vidas e vai trazer nesse mês de maio esses sinais e vai trazer no mês de maio esta presença. Cada experiência da sua vida vai ter um significado. É a presença do Senhor que está em você. E a terceira e última marca, você vai desfrutar do resultado.
Sabe qual é o resultado da vida de Raquel? Ela era estéril. Mas como que Deus complica? Porque Sara, que recebe a promessa de Abraão, era estéril. Porque Rebeca, que recebe a promessa da continuidade, é estéril. Porque Raquel, que é a última dos patriarcas, é estéril. As 3 esposas dos patriarcas eram estéreis e geraram poderosamente para o Senhor. A esterilidade foi vencida. Porque você tem o quê? O desfrute de um resultado. Declara assim: no cenário da promessa, eu vou desfrutar do resultado que a presença e os sinais trazem para a minha vida. Você vai profetizar todos esses dias que você tem cenário de promessas, que você tem a presença do Senhor e que você tem os sinais. E quando alguém fala assim, tá vendo isso? Você fala, mas é no cenário da promessa? Não, você não está na frente dos seus olhos. Isso é o que você está vendo. Eu tenho um cenário da promessa. Aleluia. Você vai deixar as pessoas loucas, porque elas querem atrair você para alguma coisa que elas estão vendo. Mas Hebreus 12, que cantamos aqui, e que faz parte desses 2 textos, na nossa vigília diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não estou olhando para outra coisa que não o que Jesus está fazendo, que não o que os sinais deles está mostrando, que não aquilo que a presença dele está definindo, que não aquilo que eu tenho dele como um resultado do cenário da promessa que vai trazer um fruto completo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nesse mês de maio, eu tenho um fruto completo no cenário da promessa. Raquel morre e ela gera Benjamim, que é o fruto completo, para aqueles 12 estarem prontos. E ela gera José, que se torna o primogênito. Ela tem a marca de um cenário da promessa. Ela vive o poder desse cenário da promessa. Ah, como é bom saber que nós temos a renúncia, que nós temos o desfrute, que nós temos a herança, que nós temos em Hebreus 12, todas essas marcas sobre a nossa vida, e graças ao Senhor que todas essas marcas sobre a nossa vida vai trazer o que o Senhor declarou para cada um de nós. O Senhor colocou essa declaração em cada um de nós, o Senhor colocou essa declaração poderosa em nossa vida, e nós então estamos preparados para declarar com os nossos olhos, Hebreus 12, 2, os nossos olhos estão realmente olhando para o Senhor. Quem é o Senhor em nossa vida? Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Ah, eu tenho o autor e eu tenho o consumador. Em troca da alegria que está à proposta, suportou a cruz. Por que você renuncia em favor da cruz? Porque toda renúncia carrega uma poderosa recompensa. Não existe renúncia sem recompensa. O Senhor vai te recompensar nesse mês de maio, com os sinais que Ele mostra, com a presença que te visita, com o cenário da promessa que produz um resultado. A tua renúncia está produzindo recompensa. Ele está realmente em troca da alegria que está proposta. Suportou a cruz. Não fez caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha. Quantas vezes? Não me faz de palhaço, hein? Eu não suporto passar vergonha. Ai, que vergonha que eu passei. Foi ele que me fez passar uma vergonha. Esquece a vergonha. Suporta a vergonha, vence o opróbrio, você tem uma alegria proposta. Por isso que eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço, que eu tenho a minha alegria está proposta e ninguém toca na minha alegria. Ninguém toca na tua porção de alegria daquilo que está proposto sobre a sua vida.
pela alegria que está proposta, suporta a cruz, não faz caso da ignomínia, ele está sentado à destra do trono de Deus, recompensa. Quem está no trono está governando, porque você está desfrutando desse resultado completo. E dessa maneira você enxerga então esse texto de Lucas 14:33, que está juntamente com esse, o que significa essa marca de uma renúncia tão grande e poderosa sobre a sua vida, que você renuncia a todas as coisas em função dessa realidade. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas qual é o tudo que você tem? É Ele. Se eu renuncio a Ele, eu continuo tendo Ele, porque Ele é infinito. Diga, a única coisa que é impossível de renunciar é o infinito de Deus. Ninguém pode renunciar ao infinito. E tudo que você tem é finito. Eu renuncio a tudo que eu tenho, finito, porque eu tenho o desfrute do infinito no sinal, na presença que está sobre a minha vida e na marca da promessa desse cenário como resultado. Então que você venha para esse mês de maio com a tua herança de sonhos, de vocação, de bênção, com a tua renúncia do ego, do eu, mais a marca de Satanás, do tempo onde você vai interferir, dos recursos materiais que vão aparecer sobre a sua vida, que você desfrute dos sinais fora desse tempo, de uma experiência com o significado de uma poderosa promessa e do resultado completo desse cenário que o Senhor colocou sobre você. Por isso, antes de você vir profetizar aqui e trazer a sua contribuição do que você está recebendo do Senhor nessa vigília, nós vamos ter nesse mês de maio da renúncia da noiva, que ela está preparada para interceder por aquilo que ela não vai desfrutar. Mas ela está entregando alguém que vai desfrutar de Benjamim. Raquel não desfrutou de Benjamim, mas o povo desfrutou de Benjamim. O primeiro rei veio de Benjamim, e o maior apóstolo, que foi Paulo, veio de Benjamim. Amém, Jesus. E graças ao Senhor, que o Senhor traga o que vai completar. Quem foi Paulo? O que completou. Quem foi Saul? O que iniciou. E o início foi torto? Deus corrigiu. E o fim foi glorioso, e tudo vai continuar. Graças a Deus por Benjamim, porque é o rei e é o sacerdote, porque o apóstolo é o sacerdote da nossa confissão. Então, graças ao Senhor que nós vamos viver nesse tempo, e essa primeira semana será realmente o clamor de quem gera a primícia de príncipes, porque gerou o príncipe, que é Saul, e gerou aquele que tem a marca e o poder de ser o apóstolo, de ser Paulo, de ser Saulo. Saul e Saulo também têm a mesma origem no nome, que significa aquele que pede. Aquele a quem se pede, Lishelot, de Saul é pedir. O Senhor quer que você peça, porque essa é a marca da primeira semana, o clamor de quem gera a primícia de príncipes. Nós vamos gerar primícia de príncipes, nós vamos gerar pelo nosso clamor. O teu clamor vai gerar. O teu clamor não é à toa. O teu clamor, estamos aqui nesse solo sagrado maravilhoso, esse lugar que eu amo, esse lugar que nos serve, que nos abençoa. Nós vamos gerar. A segunda semana será a mãe que completa o rebanho de Israel. E vai ser o Dia das Mães, segundo domingo de maio. E as mães vão ser muito felizes por serem completas. Não vai ter uma mãe pela metade. Eu tenho visto muito, não sei se é internet, muitos casos de mães perdendo filhos. Nós vamos orar repreendendo isso, não é uma coisa natural. Isso é uma requisição do inferno.
os nossos filhos vão caminhar poderosamente. E nós vamos ter nessa segunda semana a mãe que completa o rebanho de Israel. A terceira semana vai ser a pastora que se torna ovelha no caminho do grande pastor. Porque a caminho de Efrata, que é Belém, ela morre, gerando quem? Benjamim. E eu estive nas montanhas de Benjamim, que infelizmente hoje foram queimadas. Recebi notícias de Israel agora, final da tarde, que queimadas incríveis pegaram bem ali o Yad Hashimoná. Eu falei do Yad Hashimoná essa semana e queria ter uma casa lá. Botaram fogo ali. Nós colocamos um altar uma vez ali, chamado Altar de Fogo. Diz que pegou fogo mesmo. Né? E essa semana eu peguei uma foto, eu vi essa foto desse altar de fogo que foi colocado uma condição também aqui em Vinhedo, ali no local da Independência. Eu falei, que o senhor está querendo mostrar? Eu recebi aquela notícia e o Fábio mandou esse fogo aqui. Esse aqui é o altar de fogo. O Fábio, uma vez ele pegou e falou assim, vamos queimar os pedidos ali? Ele levou a churrasqueirinha ali, botamos todos os envelopes ali, botamos fogo lá, 533, botamos fogo. Amém? Por esse fogo, onde você está vendo que está tudo queimando, que não vem do Senhor, porque você é cheio da bênção, você é cheio do sonho do Senhor na tua vida, você é cheio daquilo que vai trazer todas as coisas da sua vida como vocação. O ego ficou queimado, o tempo de desperdício, os recursos que estão sendo retidos. Você tem essa marca de maravilha e poder. E a quarta e última semana é o amor natural e a renúncia total de um ser esvaziado. Quem é Raquel? É o clamor, é a mãe, é a pastora e é o amor natural que é renunciado no esvaziamento. E Jacó se esvaziou, Raquel é que ele mais amava. Jacó ficou sem nada daquilo que era um recurso natural para ele, do amor que ele tinha. Tudo que era natural o Senhor tirou. Para quê? Para trazer sobre a sua vida todas as marcas de preciosidades daquilo que é espiritual. Estamos nos 44 minutos desse mês de maio e eu quero você compartilhando. Se você quer compartilhar aqui, glória a Deus, eu vou ler os compartilhares que estão colocados aqui, depois você vem aqui compartilhar. Amém, pela Adriana Bezerra, glória a Deus, pela Maria Oliveira, a Tayone que pediu oração por cura, pelo Marcelo, aleluia, que colocou aqui as suas expressões. Amém, Marcelo, graças ao Senhor. Ele tem esse podcast da Ilusão à Realidade. A Adriana Bezerra, eu estou aqui porque disse sim ao Senhor, não para o meu ego. A lei está removida da minha vida. Amém, Adriana, essa pedra saiu. A Karina coloca aqui, dia 1, mês 5. Temos a primícia da renúncia e o inédito da multiplicação daquilo que morre. Nossa libação mata a sede de um mundo escravo, de uma posse ilusória, mas não temos nada e possuímos tudo em todas as dimensões. Raquel é a ovelha, Jacó o pastor que remove a pedra para dar acesso à água da vida. Ela morre onde nasce o maior pastor que removeu a pedra da morte para sempre. Renúncia e ressurreição. Exatamente isso. Ô Flávio aqui deu um glória a Deus. Flávio querido do Rio de Janeiro, do nosso grupo de oração. Entre no grupo de oração. Daqui a pouco, 6 da manhã, vai ter oração. Às 7 horas eu estarei com o Leandro na rádio. A Val também se candidatou aí à rádio, porque ela não trabalha amanhã. E a Val começou a fazer rádio lá na Raul Gasparini. E depois não pôde mais pela questão do trabalho, mas hoje, né, 1º de maio, não se trabalha. Ela falou, vou fazer rádio. Matinal, amém, Val. É isso aí, que bênção. Temos que aproveitar as oportunidades, né, e viver a marca dessa bênção, amém? Por essa condição. A Karina fala assim, Raquel, pastor e ovelha, apacentamento mútuo e renúncia constante. Consagro a ti, Senhor, minha herança, a terra, os herdeiros gerados filhos, profetizo fertilidade em tudo que quis me definir estéril. Você só vai esterilizar
as deduções do inferno. Vai esterilizar toda a seta do inferno. Morre em você. Amém. Ai, mas eu estou pensando. Ai, mas eu estou sendo atacada. Ai, mas está acontecendo na minha vida. Não, eu sou estéril para o inimigo. Amém. Bateu, morreu. Não desenvolve. O ataque não fica morrendo na tua emoção, não fica em lugar nenhum em você. E quando você profetiza que você tem fertilidade em tudo que quis definir, você é estéril. Você é estéril em tudo que quis impedir a sua em tudo que o inimigo quis que você prosperasse na obra dele. A obra do inimigo não prospera pela nossa esterilidade contra ele. Amém. A Adriana fala, o meu clamor vai gerar, amém. Glória a Deus. A Adriana ela tá grávida, né? Vai gerar rápido aí. Lívia Maria, querida Lívia, lá de Espanha. Buenos dias todavia, são quase 5 da manhã na Espanha. Graças ao Senhor por tudo isso, pela sua oferta, pela sua renúncia, pela sua entrega, por esse mês maravilhoso de maio, e Raquel nesses 4 tempos do clamor, da mãe completa, da pastora, que no caminho dos grande pastor, ela se torna essa ovelha, e desse amor natural, de uma renúncia, de um ser esvaziado. Como é bom ser esvaziado daquilo que não é, para ser apenas pleno daquilo que é, somente Ele é. Eu quero somente o Cristo desfrutado um no outro. E desse Cristo que nós estamos desfrutando, é que nós vamos viver a marca da nossa verdadeira bênção. Vem compartilhar o que está no seu espírito. Nós temos mais alguns minutos. Se alguém quiser também colocar mais coisas colocadas aqui no chat, vai continuando escrevendo. Eu vou lendo para vocês, amém? Amém. Graças ao Senhor que eu lembrei agora que tinha uma água que o Fábio me deu. Aleluia. Oh, aleluia, tá com sede. O Fábio me deu essa água e depois falou que tem outra ainda para noite. Aleluia, tô feliz. Aleluia. Amém? Vem compartilhar. Amém. O microfone. Só na colherzinha. Tá na colherzinha aqui. Essa pessoa é craque. Aleluia. Minha colherzinha. Amém. E eu descobri que Zá, em uma das interpretações, é colher também, né? Colher. Porque a arma colher. é dar de alimento. Das Né? papadinhas. Amém. Eu dividi aqui o meu compartilhar baseado nas 4 semanas. E eu quero começar aqui rapidamente com a parte de gerar ali, que diz que é um ponto que me toca bastante, bispo, porque esse mês é o aniversário do meu irmão mais novo, né, o Emanuel, lá em Primavera, e veio ministrando a respeito de irmão desde o começo, né, e eu sou o irmão mais velho que falava assim, fica em casa, sai do meu pé, e se escondia para que o mais novo não fosse atrás de mim nos lugares que eu ia ir. E a figura do irmão mais velho é uma questão muito importante, porque da mesma forma que Jesus ele é o irmão mais velho que se entrega para que o irmão mais novo recebesse a salvação, nós temos em contrapartida próprio Caim, que é o irmão mais velho que pela inveja decide matar o irmão mais novo. Então, um dos quesitos que me marcou bastante a respeito desse assunto é que o irmão Jesus faz de tudo para que seus irmãos se tornem cada vez melhores. Então, é esse o verdadeiro poder de amar. Então, Cristo, ele é o perfeito intercessor, mas ele é o perfeito facilitador dos seus irmãos. Eu, nesse mês de maio, que é aniversário do Jordan, eu faria de tudo para fazer com que ele se tornasse melhor naquilo que ele queira fazer. Se fosse dinheiro, o caminho. Se fosse capacidades, o caminho. Se for, qual é o caminho para que isso aconteça? Porque o irmão mais velho que ama de verdade, não que inveja, mas que ama, ele faz de tudo para que o irmão mais novo receba o caminho daquilo. E uma das letras, eu não lembro se é... qual letra que é, que significa janela, bispo? É o ret. Ele tem uma leve abertura em cima, né, no formato dela. E uma das interpretações que eu vi dentro das coisas de hebraico é que a janela que Deus abre, sempre há uma abertura para que receba da parte de Deus favor imerecido.
Então, aquilo que nós recebemos como obrigação do Senhor, nós recebemos graça do Senhor, favor imerecido, para que nós venhamos concluir sem nenhum tipo de condenação, culpa, nem nada do gênero. Então, o primeiro ponto aqui, rapidamente, é esse. Ninguém tem amor maior que esse, de dar a sua vida por amor aos seus amigos, de abrir esse caminho. E ali no segundo ponto, bem-aventurado aquele que vier e encontrar fazendo assim, que fala a respeito do pastoreio, que é o posicionamento de dar alimento ao próximo, aquele que se coloca, né? Esse é outro ponto que mexeu comigo, mas eu vou dar abertura para que os irmãos compartilhem também. Amém, irmãos. Eu ganhei muito quando falou a respeito das mulheres que eram estéreis, que elas eram estéril e veio numa continuidade de todas elas terem gerado, então, de Sara, e aí depois vem Rebeca e depois vem Raquel, todas nessa continuidade, elas geram príncipes para o Senhor, e aí eu ganhei muito quando falou a respeito dessa marca, né, de Raquel, né, dela ser ovelha e ser pastora, né? E muitas vezes nós temos essa posição e sabemos que nós precisamos ser ovelhas muitas vezes, mas também precisamos ser pastoras, que nós possamos cuidar de vidas, podemos gerar para o Senhor, que os nossos ventres venham ser férteis para Cristo e que venha ser estéril para o inimigo. Amém? Amém. Amém, irmãos, porque eu estou totalmente pronta, limpa. Houve uma limpeza poderosa hoje na minha vida para esse mês de gerar. E glória a Deus, uma coisa dessa renúncia é algo que eu estava refletindo a semana toda, principalmente na quarta-feira, né, que eu gravei o matinal. E o matinal, ele falou justamente sobre você esvaziar de si mesmo, né, e negar o seu ego, né, renunciar ao seu ego, na questão da exibição, de querer se exibir e tudo mais. E uma coisa que me marcou muito, que o Senhor mesmo me exortou nesse sentido, foi a questão de renunciar às justificativas, né? Então, eu vou me justificar porque a nossa demanda, né? A demanda da alma sempre está querendo ali se justificar de algo. Não, porque eu estou fazendo isso, porque aquilo, não. Eu vou renunciar a isso. Então, eu quero profetizar essa renúncia de todas as justificativas nesse mês, de tudo aquilo que eu possa tentar querer algum direito ou um privilégio, mas eu quero renunciar a tudo isso por amor ao Senhor e por essa cruz. E eu pesquisei aqui, né, enquanto a gente estava ministrando aqui, ouvindo Raquel e tudo mais, e todos esses contextos, eu pesquisei sobre renúncia em hebraico, mas eu não encontrei, então eu encontrei várias palavras, na verdade, e uma delas me chamou a atenção, que é o Vitur, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas o Vitur começa com a letra Vav, Yud, Tav, Vav e Resh. E, cara, essa criptografia aqui é maravilhosa, porque esse Vitur, ele é usado mais na questão moderna, né, do hebraico moderno, e significa abdicação ou uma renúncia voluntária. É basicamente o que Jonatas fez, né, com Davi. Olha, eu vou me abdicar do meu privilégio, meu direito de ter o trono por esse encargo que você possui. Então, esse Vitur me chocou muito por causa da conexão das mãos com a cruz, porque é o significado, né? O Vav, conexão, as mãos, a cruz. Então, eu estou conectada à cruz de Cristo, ao cabeça que é Cristo, que é esse Reche. Então, ele fala, né? Jesus falou, aquele que quiser me seguir, né? Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, esse é o nosso caminho, ele é o nosso caminho. Então, se a gente segue esse caminho do Senhor, nós vamos ter essa renúncia poderosa, carregar essa cruz nessa medida proporcional a cada um. É isso. Amém. Amém, glória a Deus. Eu anotei aqui 3 páginas, foi poderoso. Só que aí vai anotando, né? Algumas coisas você pega, assim, outras é realmente para meditar depois também. E como eu estava conversando hoje com Wesley, remoer, né, muitas situações e a palavra que a gente recebe. Em questão de sinais, né? Eu estava até conversando com Wesley também hoje. A questão do sinal, porque, tipo assim, o sinal é algo que te marca, né? Fala com o seu espírito,
naquilo que já está no seu drive, naquilo que o Senhor está ministrando no seu coração, e aquilo ali fala muito com o tempo que você está vivendo. Então eu quero profetizar mesmo que a gente vai conseguir entender esses sinais e entender o que o Senhor está comunicando, porque a marca de Raquel, né, essa pastora que ao mesmo tempo é a ovelha, fala muito sobre submeter-se a uns outros, né, de um lugar onde, né, que você é isso e aquilo, alguém é o maioral. Não, cara, eu tenho que me submeter e assim por diante. O Senhor nos chama a esse lugar, né? E aí, sobre renúncia, eu coloquei aqui algumas palavras, igual é acrônimo, Betão, acrônimo, né? Eu fiz o meu acrônimo aqui já da palavra renúncia, que é realidade, entrega, novidade, unção, negar a si mesmo, coração, intercessão e amor, né? Então é isso que Deus me marcou nessa renúncia para aquilo que vai ser o meu viver. E deixa eu ver aqui o que mais que eu peguei aqui. E glória a Deus por outras anotações aí. E também muito sobre Jacó me marca muito porque ele é despertado, né? E o Betão iniciou no domingo passado, essa palavra ficou também no meu espírito, despertar, né? E quando o Espírito de Deus vem sobre nós somos despertados para uma realidade, né? Nós reagimos quando é o Senhor que abre os nossos olhos, né? Então que a nossa disposição seja para reagir mediante ao que o Senhor está mostrando, mediante ao que o Senhor está trazendo ao nosso coração, ao nosso espírito, porque isso é muito marcante, né? E, amém. Cara, eu tenho que falar sobre isso, porque, sei lá, é o que marca a minha vida, assim, colocar a questão de trazer, né, a palavra para quem tem fome e para quem tem sede, né, e principalmente quando é a questão da lei, da religião e das tradições, cara. Tipo, eu tenho meditado muito sobre isso, porque existe uma água que sacia a sede, né? E tu vê o pessoal hoje corre para um lado e para o outro, e é mais isso e mais aquilo, mais programação, mas não sacia a sede, parece que tá dando, sei lá, qualquer outra coisa que não é água, cara, mas existe mesmo, né? É real, não é real, cara. O beber de Cristo é real, comer de Cristo, não é real, porque ele é o Espírito da realidade. Então, o meu coração, assim, de uma certa forma, mostrar mesmo, sabe? Eu tava conversando com o irmão que eu conheci, e ele falando, cara, eu queria pregar a palavra, eu não queria ter timidez, eu não queria ter medo, mas às vezes eu travo, e eu não sei o que estudar. Eu falei, irmão, só desfruta da palavra, abre tua boca e deixa Deus fazer, não se importe com quem vai dizer se você tá falando bem, se tá falando mal. E aí eu até falei pra ele que mais vale um homem vazio na mão de Deus do que um homem eloquente. E aí esse é o meu compartilhar, e glória a Deus. Quem quiser falar, vem, senão eu fico falando aqui também. Glória a Jesus, cheguei. Amém. Acharam que eu não ia chegar, mas eu cheguei aí, estamos aí. Tá achado. Tá achado. E glória a Deus por mais esse compartilhar e essa virada, né? Sempre é um tempo assim para mim de desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo. E eu sempre tô pensando assim, cara, como eu posso desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo? Eu preciso sempre... O bispo falou sobre renúncia, né? E esses dias eu tinha pensado também sobre propósito, né? Como as pessoas ao nosso redor, o mundo nos leva sempre a buscar um propósito, mas essa palavra ainda ficou meio vaga para mim, né, nas minhas experiências, né? Propósito e tal. Parece um negócio do marketing, algo meio business, meio coach e tal. E parece que propósito tem muito a ver para as pessoas, às vezes, com crescer na vida, com prosperar e ganhar esse mundo de alguma maneira, né? Mas nós sabemos que existe um propósito do Senhor que é genuíno, né, da parte dele, né? Mas o bispo trouxe hoje sobre promessa, né? E eu acredito mesmo que existe uma promessa para cada um de nós, né? E eu venho perseguindo essa promessa, mesmo muitos dias e muitos momentos sendo questionamentos na minha cabeça, né? Andar no Espírito também é um andar de dúvidas, de questionamentos, né? Geralmente eu tô
lá em Jundiaí, eu me pergunto assim, o que eu tô fazendo aqui, né? E a partir daí os sinais vêm. E aí o Senhor começa a entregar sinais. Então a promessa, ela é confirmada para mim a partir sempre de um questionamento, de uma pergunta, de uma busca, né? Hoje eu tava lá, aí lá em Jundiaí, um dos donos lá do contexto onde a gente tava conversando, e aí ele não é crente, não é nada e tal, e eu tô sempre assim, não, parece que não tá virando nada aqui, né? Tipo, vocês já teve essa sensação, né? Está numa cidade com um propósito. Falei pra Rafa, a gente tá aqui em Jundiaí pela missão de Deus, né? Porque não faz sentido a gente estar aqui só pra fazer, né? Construir nossa família e tal, os projetos normais ou naturais, vamos dizer assim. Mas ele tava ali, ele falou assim, conversando, ele falou assim, eu acho que vocês estão aqui por causa de mim. Ficou aquele ar, aquele silêncio, né? E eu falei, é verdade, tipo... E eu fiquei depois pensando, cheguei em casa pensando nisso, como que o Senhor, ele quer encontrar a ovelha perdida. E eu fiquei pensando na misericórdia do Senhor, né? E o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 7, vai dizer assim, então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispai e Gesana, e a pedra... E deu a pedra o nome de Ebenezer, pois disse, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Eu tava lá no interior da Bahia, né? Uma cidade lá, acho que é de Miguel Calmon, né? Tinha uma igreja lá congregacional, aí eles tinham esse lema, né? Até aqui, Ebenezer! Um grito assim da igreja. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aí ficava assim, né? Que é isso, né? Tipo assim, é meio estranho, né? Mas essa palavra me conectou hoje, porque é uma palavra que eu mandei para líder aqui de Jocum, que tava Jocum em Atibaia, né, que a gente passou um tempo lá. E aí eu consegui pagar a prestação que eu devia na escola, né, 6 mil e tantos reais lá, né, tipo assim, 2 anos para pagar o negócio e tal. Aí eu falei pro Bis da outra vez, a gente vai pra Jocum lá fazer um curso lá, né, cheguei lá, não tinha dinheiro, vamos fazer mesmo assim e tal, ficou devendo lá esses processos. Daí eu falei assim, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E as conquistas, né? Então a promessa que exige uma renúncia de nós, várias renúncias, e existem essas trajetórias, existem esses altos e baixos, mas o Senhor está nos sustentando. E a partir dessas renúncias há sempre uma vitória, né? Estou aqui para testemunhar essas vitórias que o Senhor tem compartilhado na nossa vida, e tem tantos sinais e tantas vitórias, né? E eu venho desfrutando disso a cada momento, né? Amém? Em nome de Jesus. Quer compartilhar? Você quer um carinho? Quer um carinho? Aleluia. Isso aqui é uma visita. Eu estou sempre me recebendo aqui. Esses cachorros são muito inteligentes. Grande bênção. Amém? Vamos ficar de pé então e encerrar esse momento. Glória a Deus, você que compartilhou, você que ofertou, você que se mobilizou, você que se dispôs, você que entendeu o que é você viver esse mês de Raquel, o que é você ter no seu espírito essa palavra colocada de maneira poderosa, verdadeira, viva, de renúncia, de desfrute, de herança e todas as coisas que o Senhor preparou para cada um de nós poder viver em nome do Senhor. Queima o que não vem do Senhor. Isso foi a Adriana. Graças ao Senhor, porque nós estamos preparados para tudo isso. Dia de mais dia de trabalho. Eu vou trabalhar, que às 6 horas da manhã tem a oração, depois às 7 às 8 tem a rádio, depois das 9 às 16 eu vou estar em Campinas, 17 eu faço meu placar para Santos, para São Paulo, e de lá eu pego meu ônibus para Santos, aleluia. E vamos viver um tempo maravilhoso, e graças ao Senhor, que todas as coisas que os céus programaram para a nossa vida e que você anotou, eu desfruto mesmo dos irmãos que escrevem mesmo as coisas, né? Eu desfruto mesmo da palavra que cada um tem aqui. Eu me alimento dessa palavra todos os dias e graças ao Senhor, porque esse fruto está completando o cenário da promessa. E agora que o Fábio vai botar o resumão dele depois aí, aleluia. Depois manda também pro Leandro, Leandro manda pro grupo, e todo mundo que está no grupo desfruta da porção de cada um.
O seu grande crescimento é saber que você tem algo para repartir. Amém. Quem não tem nada para repartir não cresceu. Mas quando você cresce, você tem algo para repartir. E quando você cresce mesmo, sabe o que você sente? Que ninguém tira nada de você. É você que reparte todas as coisas que você quer. Então esse sentimento, ninguém tirou a vida de Raquel. O fôlego lhe saiu porque nasceu outro. Onde está Raquel? Dentro de Benjamim. Então a minha visão da existência das coisas, ela é uma visão cada vez mais consistente, com porção, com herança, com desfrute, com renúncia, que é um espaço aberto para o Senhor colocar o verdadeiro desfrute em nossa vida. Diga comigo, obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor. por esse mês de maio, por tudo que vou viver como igreja na cidade de Vinhedo, onde desfrutamos, renunciamos e profetizamos o poder desta herança. Senhor Jesus, seja com meu espírito para desfrutes maiores, heranças perfeitas e o entendimento de que todas as coisas que estão em nossas vidas têm essa marca, que o Senhor nos dá a vitória. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço, irmão, fala feliz mês de maio. Aleluia, mês de Raquel para você. A igreja do Senhor vai desfrutar, vai renunciar e vai ter uma herança definida. O Senhor será com o seu espírito, logo mais teremos você na rádio participando. Valeu demais, Shalom Adonai, boa navegação para todos vocês.